Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês que nos acompanham neste momento. Como a gente tem dito, a nossa gratidão a Deus, nosso louvor, pela oportunidade que temos de chegarmos até você, através dos canais, das redes sociais. Que bom, querido, que bom que podemos compartilhar as verdades espirituais, as bênçãos de Deus e as promessas do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta noite, compartilhar uma palavra que, na verdade, nasceu no nosso encontro de oração e jejum, alguns dias atrás, semana próxima passada. E eu quero falar nesta noite, e o tema é fontes. Fontes. Eu quero me reportar a um texto sagrado, muito conhecido, que fala a respeito de um milagre que uma mulher alcançou e conquistou. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, hoje território do Líbano. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter-se em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é uma fonte inesgotável, uma fonte de riquezas. Oh, Senhor, que esta palavra venha alcançar todos aqueles que nos acompanham neste momento. Quem sabe alguém está ouvindo esta palavra pela primeira vez. Quem sabe pela última vez. Mas que esta palavra possa produzir, Senhor, uma mudança. Que esta palavra possa produzir um milagre. Que esta palavra possa produzir uma resposta a tudo aquilo que traz preocupação, ansiedade e aquelas tensões, Senhor, espirituais e emocionais. Eu coloco, Senhor, esta palavra em Tuas mãos e na vida de todos aqueles que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que fontes, este substantivo feminino, tem o significado de origem, de onde brota e nasce a água. Todos nós sabemos do risco de bebermos de águas de fontes desconhecidas
e poluídas. Consumir água de fonte desconhecida requer muito cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a aparência de uma água cristalina, sem odor, ou com aparência pura, não significa que esta água ou que esta fonte seja saudável. Em muitas áreas da vida, da minha vida e da sua vida, o mesmo princípio deve ser observado. Devemos tomar um cuidado quando fecharmos um negócio, quando aplicarmos um recurso, quando iniciarmos um relacionamento, quando constituir uma sociedade. No contexto espiritual, o mesmo cuidado devemos ter com relação à nossa vida. Saber qual a fonte, qual a origem. Por que eu estou dizendo isso? Salomão, lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, ele repete isso também no capítulo 16, versículo 25, melhor dizendo. Salomão diz que há um caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Eu posso parafrasear dizendo, que há uma fonte disponível, ou fontes disponíveis aos homens, que parecem saudáveis, mas são fontes contaminadas. Davi, rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, ele declarou lá no Salmo 36, versículo 9, uma verdade muito relevante e pertinente a respeito de fonte. Pois em ti está a fonte da vida. Deus, queridos, oferece a água da vida mediante Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Jesus Cristo é fonte de água viva. Lembram-se da mulher da aldeia de Sicar, lá em Samaria? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: veja bem, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Então Jesus Cristo é fonte de água viva. Deus oferece água ou água da vida mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo é fonte de salvação. O autor dos Hebreus revela isso quando revela os momentos de oração, de clamor de Jesus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 7 até o versículo 9, que nós conhecemos. Durante os seus dias de vida na terra,
Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, o que aconteceu? Tornou-se Jesus Cristo a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus Cristo é fonte de vida. Jesus Cristo é fonte de salvação. E tem mais. Jesus Cristo é fonte de alegria. No Evangelho de João, lá no capítulo 7, versículo 38, Jesus declara que aquele que crê nele, do seu, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está falando de uma alegria, de algo que o mundo não pode ter e nem receber. Eu costumo dizer aqui uma frase que às vezes choca certas pessoas, mas algumas compreendem e concordam com esta palavra. Nesse contexto de que Jesus é a fonte da felicidade, da alegria. Eu tenho dito algumas vezes aqui que se nós não estamos felizes, alegres, satisfeitos com Jesus Cristo, Deus não tem mais nada para nos oferecer. Tudo que Ele tinha, Ele nos deu. Seu único filho. Aleluia. Mais um ponto aqui, querido. Jesus Cristo é fonte de bênçãos. Fonte de bênçãos. Tiago, lá no capítulo 1, verso 17, nós pregamos durante esta pandemia, esta mensagem. Aliás, o bispo Tito também pregou neste mesmo texto. Eu estou falando de fonte de bênçãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e não muda como sombras inconstantes. Quando Deus deu os mandamentos, as leis, os preceitos, os decretos, as ordenanças a Moisés e ao povo de Israel, quando ele fala lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, começa com as bênçãos. Ali você encontra a fonte de bênçãos, que é o Deus. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Aí, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados, diz a palavra de Deus, em todos os lugares, na cidade, no campo. Vocês e seus filhos serão abençoados. Os seus rebanhos e as suas crias também serão abençoados. Os produtos da lavoura, do trabalho serão abençoados. Serão abençoados em tudo que fizerem. Por quê? Porque o nosso Deus, queridos, é fonte de bênção. É fonte de bênção. Por isso que Moisés, lá no capítulo 30, do livro de, se não me falha a memória, livro de Deuteronômio, ele diz assim: eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal.
as bênçãos e as maldições. Agora vocês têm que decidir o que vocês vão escolher. Então ele sugere, ele ordena aos filhos de Israel que escolham a fonte das bênçãos, que é o próprio Deus. A bênção, o bem e a vida. E em último lugar, para que a gente possa entrar no texto que nós lemos aqui, Jesus Cristo é fonte de milagres. É fonte de milagres. Você se lembra de um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus? Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos percebeu, ele evidenciou que Jesus Cristo é fonte de milagres, porque ele percebeu que ninguém podia realizar os milagres se Deus não estivesse com ele. Agora olha o que aconteceu nesse texto sagrado aqui. Uma mulher gentia, uma mulher grega de origem sírio-fenícia, que vivia lá em Tiro. Hoje, como eu disse aqui, o Líbano. Ela tinha uma situação em casa complicada, envolvendo a sua filha. Nesse episódio aqui, você percebe que esta mulher tomou conhecimento que Jesus estava naquela região. E Jesus tentou, né, vamos dizer assim, se isolar, se esconder. Diz assim, entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter-se em segredo a sua presença. Então essa mulher, queridos, ela percebeu, ela descobriu em Jesus uma fonte de milagres. Uma fonte de milagres. E ela foi até a presença de Jesus. Mateus diz que ela veio gritando. E os discípulos disseram: Senhor, despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós. E existem alguns segredos aqui, queridos. Quando eu falo desta fonte de milagre se manifestar na nossa vida. Primeiro, esta mulher tomou uma atitude. Ela decidiu sair da sua casa e ir buscar uma resposta numa fonte saudável e confiável. Ela determinou. Segundo, ela clamou, ela orou, ela pediu. Jesus não se importou. E quando Jesus não responde palavra alguma, esta mulher faz algo, queridos, que muitas vezes nós não fazemos, quando as coisas não vão muito bem.
No caso, a sua filha estava com um demônio. E tanto a filha como ela, como a família, como o lar, estavam sofrendo. Estavam atingidos ou foram atingidos pelas forças do mal. Essa mulher se prostra e adora. Quando nós adoramos a Deus, queridos, Deus para nos atender, para nos ouvir, para abrir esta fonte que eu chamo de fonte de milagres. Porque quando ela se prostra e adora, Jesus para. Ela pede socorro. Ela pede ajuda. Ela continua clamando. E Jesus, nós conhecemos o texto, nós lemos aqui. Não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela reconheceu que Jesus veio para os judeus, que os gentios não tinham participação. Mas, ao mesmo tempo, ela diz algo surpreendente. Ela faz algo inusitado, inédito. E se nós queremos chamar a atenção de Deus, para que esta fonte de milagres se manifeste na nossa vida, nós precisamos fazer algo inusitado, algo que chame a atenção de Deus. Ela diz assim: Senhor, é verdade. Não é certo, não é bom tirar o pão dos filhos, né, e dar aos cachorrinhos. Não é bom tirar o pão dos judeus e dar aos gentios. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos ou das crianças. Ah, queridos, quando você toma uma decisão, quando você adora, quando você clama e ora e suplica como essa mulher fez, quando ela se coloca numa condição, de uma posição de humilde, ou de humildade, de dependência de Deus, você pode ter certeza que esse milagre que você precisa vai se manifestar na sua vida, na sua família, no seu sonho, no seu trabalho, na sua saúde. Em nome de Jesus Cristo. Aí, queridos, e ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Jesus Cristo, querido, é fonte de milagres. E se você precisa de um milagre, ela tinha uma situação em casa, com família. Talvez você tenha uma situação em casa, com a família, ou com você mesmo, ou com você mesma. Uma situação de saúde fragilizada, ou uma situação de trabalho que preocupa você. Quem sabe uma desarmonia na família, no casamento, no trabalho. Eu estou aqui nesta noite para dizer para você que Jesus Cristo é fonte de milagres. E que Ele é poderoso, como diz a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, sobre tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que o poder de Deus nesta noite opere na sua vida.
hoje e para todo sempre. Amém? Eu quero orar com você e eu quero orar por você neste momento. Onde você estiver, feche os teus olhos, coloque a mão no coração. Querido Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é fonte de vida, é fonte de alegria, é fonte de salvação. O Senhor é fonte de bênção, Senhor. É fonte de milagres. Eu oro, Senhor, por estas vidas que estão conosco agora. Que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder e a Tua presença se manifeste na vida de cada um, Senhor. Ó, Senhor, nesses tempos difíceis, nesses finais de tempos, temos experimentado tantos milagres, Pai, no contexto espiritual, no contexto material, no contexto de vida. Ah, Senhor, a nossa alegria, Senhor, é maior que a alegria do mundo, porque nós temos a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós somos abençoados, Senhor, porque obedecemos e seguimos os Teus mandamentos e os Teus decretos. Ah, Senhor, somos salvos, Senhor, da ira, do pecado, da condenação do inferno eterno, porque Jesus se tornou a fonte de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Damos graças, Senhor, porque o Senhor é fonte de milagres. E que os milagres, Senhor, sejam manifestados na vida de todos aqueles que estão conosco. E que esses milagres sejam exponenciais e grandiosos. Que visem somente glorificar e honrar o Teu nome. E abençoar todos aqueles que têm participado conosco nesta palavra, em nome de Jesus. Uma boa noite para você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até quarta-feira aqui. Quarta-feira, com a ajuda de Deus, um encontro de restauração. Uma boa noite para você, fique em paz. E até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus. Amém.